E aí galera, beleza? Aqui antes do canal Piva, ajude-me, aqui uma aula de Pandas. A gente vai ver como evitar esse warning, setting with copy warning. Eu já vou te falar, não é somente um warning. E a porta do inferno acabou de se abrir. Essa é a pior coisa que pode acontecer quando você trabalha com Pandas. De longe a pior coisa. Porque o que quer dizer isso? Eu li todo esse negócio aqui. Pandas, esse link que eles colocam ali, tudo. Não pode ser garantido que você está fazendo vai funcionar. Pode ser, mas não pode. Então, quando você roda, ok, você trabalha só uma vez com dataset e funcionou tudo bem. Mas quando você faz loops, ou sei lá, frequentemente com esse mesmo dataset, pelo amor de Deus, porque você vai ter dados diferentes toda vez. Esse é inferno. Essa é a pior coisa de Pandas. A solução, a melhor solução para isso é df.assign. E você também vai escrever código muito mais limpo com df.assign. Eu vou te ensinar como fazer isso. Bom, ok, vamos rodar o código. A gente vai importar pandas, tá bom? A gente vai ler o aqui bem famoso Titanic, todo mundo conhece, né? E aqui, que vamos fazer agora, esse é quase garantido que sai esse erro. É quase garantido. Como esse negócio, né? Como é exatamente o que eu fiz aqui, para provocar esse erro aqui. Esse erro às vezes aparece, às vezes não, é diabo o bagulho. Por isso, com df.assign, você sempre vai evitar. So, beleza, aqui a gente nosso DataFrame, ok? Como você trabalha normalmente com DataFrame? Vamos fazer uma coisa. Impact. A gente vai fazer tudo lower, ok? So, então você faria uma coisa assim, olha. df, impact, desse jeito, ou preferencialmente até desse jeito. Ok, vamos fazer desse jeito, até o jeito preferido. df, embarked. Você pode também separar com ponto. String. Lower. Vamos fazer aqui um lowercase, certo? So, e agora, esse deu certo. Essa já é a primeira coisa para você pode realmente evitar negócio, né? Dflow é de preferência dflow, mas a maioria das vezes não faço isso. A maioria das vezes, né? Desse jeito aí. Ok, beleza. Agora, imagina agora você faz um monte de operações e um monte de colunas. Aí fica tudo uma merda, fica extremamente feio de ler. E você pode, olha aqui, vamos fazer agora df2. So, olha aqui, df2 ponto fare eu faço agora sem log fare vezes 2. Eba, erro. Agora com sorte deu certo, com mal sorte não deu certo. Por isso, pelo amor de Deus, aqui deu certo. Você nunca pode ignorar isso. Esse é inferno, ok? Nunca pode ignorar isso. A não ser, como eu já falei, você trabalha uma única vez, deu certo, tá bom, vamos continuar. Mas você trabalha constantemente com o mesmo DataFrame, pelo amor de Deus, isso vai dar muito problema. Bom, para evitar isso, olha, df2 assign. Agora a gente coloca o nome precisa ser, obviamente, compatível com nomes de argumentos em Python, ok? Igual, quer dizer, não pode ter espaço, alguma coisa assim não dá, ok? Isso é meio óbvio, né? Mas eu vou falar. Olha, sempre faz desse jeito. Lambda x. O que quer dizer isso? Como esse x, dentro da função, o Panda sabe que ele vai precisar passar o DataFrame. E agora esse x é esse DataFrame aqui. Okay? Então você pode trabalhar agora, você pode trabalhar como esse aqui fosse df2. Porque será, ok? Assim que for chamado. Então a gente pode colocar esse pontinho, né? E a gente já pode fazer aqui, fare. E agora a gente faz nosso cálculo, olha, vezes 2. Olha. E ele sempre retornar uma cópia. Não dá errado. Você está vendo que não tem warning, não tem nada. Esse sempre funciona. É muito mais legível, muito mais bonito. Olha, você pode fazer tudo aqui dentro. Vamos colocar aqui uma parênteses. E agora vamos colocar astype.
sei lá, vamos colocar, peraí, int. So. Olha, retornar int, sem warning, sem nada. Se você quiser, você pode depois, né, fazer desse jeito. Você até pode criar novos. Isso também funciona. Olha, você pode fazer isso bem bonitinho aqui. Coloca uma linha embaixo da outra, e quando você quer, tipo, desativar alguma coisa, você faz assim. Nossa, é incrível mesmo esse negócio. Eu preciso me acostumar de usar mais. Eu sei como usar tudo, mas, sabe, quando você está fazendo, às vezes, aí coloca desse jeito, de igual, eu preciso me acostumar mais disso, mas essa coisa é incrível. So, olha aqui, a gente vai criar novo. Baba é Ele vai criar agora uma coluna com que chama baba. Aqui, baba. Né? Coisa importante, ele nunca modifica o original. O original sempre fica original. Essa é outra grande vantagem de usar isso. Ok? Então, baba a gente fez isso. Só agora, vamos supor, você quer agora fazer outra coisa com esse baba. Né? Você fez lá uma coisa e, enfim, você quer fazer qualquer outra coisa. Já que esse aqui está retornando um data frame, você pode fazer assim, olha. Ponto, assign de novo, baba, agora nosso lambda x, isso sempre vai colocar, eu fiz já uma aula sobre lambda, vou colocar o link lá em cima, mas se você não souber o que é lambda, não tem problema, você só coloca sempre essa coisa, lambda x, e pensa agora, o x agora é seu data frame, ok? Então, ponto, baba, porque agora vai estar disponível, mais 10. E olha, maravilhoso, não é? E o código extremamente curto, né? Vamos aqui, colocar entre parênteses essa parte. A gente vai colocar astype, por exemplo. Agora vamos mudar de novo a float. Float, vamos falar. Float 64, esse é o meu favorito, formato favorito para float. So, e esse aqui, tá uma maravilha esse negócio, né? Essa coisa legal de Pandas é o chaining, né? Eu vou fazer uma outra aula, só agora, você pode carregar um CSV e fazer toda a formatação bonitinha uma vez só. Aqui, vamos supor, você não está satisfeito. Vamos supor agora, esse negócio aqui tem cabin e espaço no meio. Vamos, peraí. Eu acabei de dar um nome inválido para cabin, ok? Esse aqui, obviamente, não podemos passar. Como esse negócio aqui, rename, você já pode solucionar isso. Já desde o começo, quando você carrega o seu CSV. Aí você vai fazer assim, agora a gente vai colocar cabin, sei lá, cabin de novo, a gente vai copiar tudo aqui. Esse sempre pode lembrar, sempre a mesma coisa. So, e agora vamos multiplicar o string vezes 2, né? Isso não precisamos aqui, esse parênteses não faz nada, então vamos tirar. Bom, e agora, né? Vamos ver o output. Né? Lembrando aqui, esse inválido aqui. Eu tô aqui, faço um rename. E diretamente no assign depois. Olha, uma maravilha. Incrível, não é? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. E a gente vai se ver na próxima, né? Tchau, tchau.